Fala pessoal, na aula de hoje eu vou te mostrar como que eu clonei a Pietra Bertolazzi para fazer um produto para as alunas dela, onde ela basicamente faz uma avaliação de look para a aluna delas, ficando 100% no automático, porque eu acabei clonando ela. Como vocês podem ver, essa daqui é a plataforma. Se eu, por exemplo, enviar aqui uma foto, a Pietra vai conseguir avaliar para mim. Eu acabei de selecionar aqui do meu computador, vou clicar aqui em enviar e a mágica inteira acontece por baixo dos panos que eu vou mostrar para vocês. Essas duas automações aqui eu também vou mostrar o plano por trás e a ferramenta que eu utilizei para criar essa ferramenta. E obviamente, isso daqui tudo te dá uma ideia de como que você consegue utilizar a inteligência artificial de fato dentro do seu negócio para conseguir transformar isso em um produto, conseguir gerar valor para o seu cliente e não só ficar na mesmice de chatbot e coisas nesse sentido. Então, para começo de conversa, para vocês que não conhecem, essa aqui é a Pietra Bertolazzi, ela tem mais de 900 mil inscritos aqui no Instagram. Ela vende alguns infoprodutos, mas principalmente ela tem opiniões muito fortes sobre certos temas. E uma das principais coisas que ela fala é sobre modéstia. E falando sobre modéstia, e tendo essa quantidade de gente seguindo ela, obviamente que chegaria num ponto que as pessoas iriam começar a pedir para ela avaliação de look. E ela, às vezes, fazia avaliação de look dentro do Instagram dela, às vezes ela fazia avaliação de look para as alunas dela, porém, a Pietra é um cliente que a gente tem que está na casa há muito tempo. Então, a gente viu uma oportunidade muito grande, muito legal, de utilizar a inteligência artificial para clonar ela e conseguir criar essa plataforma aqui, que se chama Elegância e Modéstia, onde a gente consegue fazer uma. Eu até tenho aqui ó, na headline, sua assistente virtual de estilo. Então, quando a gente criou essa ferramenta aqui, o que a gente estava pensando? Em colocar, produtizar essa avaliação de look para gerar valor para as alunas dela, para que, por exemplo, a aluna dela consiga enviar uma foto aqui no chat e receber uma avaliação da Pietra com base no que nos valores que a Pietra acredita, com base no que a Pietra entende como de fato elegância e modéstia para esse lado mais que ela puxa, que é um lado mais católico, né? Então, como vocês podem ver aqui, a resposta aqui do clone dela foi: agradeço por compartilhar essa descrição do detalhado conjunto. Vejo com satisfação se trata de uma combinação que já traz vários elementos alinhados com elegância e recato que sempre recomendamos. O suéter preto em gola redonda, combina camisa branca, cria um contraste sóbrio e refinado que demonstra cuidado especial com a modéstia, especialmente pelo fato de a camisa estar justa, mas sim levemente solta. E assim por diante. Então, toda essa resposta aqui, ela foi treinada com base nessa automação aqui para que a Pietra, dentro deste prompt, seja de fato um clone dela. Então a gente pegou diversos materiais dela, a gente fala que coisas que ela não pode falar e, obviamente, nós temos aqui um RAG, um banco de dados vetorizado, que contém vários conteúdos e várias coisas que ela acredita aqui dentro, beleza? Então essa primeira parte eu queria te mostrar um pouco mais sobre o que é essa ferramenta, um estilo aqui de coisas que ela acredita. E para finalizar essa primeira parte aqui, eu quero falar sobre a plataforma em si. Essa plataforma, como vocês sabem, inteligência artificial hoje ela vai muito além do chat GPT, de chatbot. Ela pode fazer com que você acelere a produção da sua ideia. E isso é muito legal. Eu, por exemplo, para a gente conseguir criar essa plataforma aqui, foi completamente sem código. A gente não sabe codar e mesmo assim conseguiu fazer essa parte aqui de todo esse site estruturado. Então tem a parte aqui dos recursos, como perfil, favoritar esses conteúdos aqui. Tem a parte das configurações, onde, por exemplo, eu consigo mudar o tamanho da fonte, eu consigo, por exemplo, mudar aqui a. Fica bem responsivo, consigo mudar a cor do site, eu posso colocar ele em modo branco, aqui como vocês podem ver, e obviamente aqui tem
os três principais elementos, né? O primeiro elemento é a avaliação de look, então é o clone da Pietra, onde eu consigo interagir e enviar tanto mensagem quanto a parte aqui da imagem. E aqui eu tenho o botão de enviar imagem. Quando eu clico aqui, ele vai abrir os arquivos do meu computador para eu selecionar e subir aqui. Quando eu seleciono, eu venho para essa automação e aqui a mágica acontece que a gente vai falar mais para frente. Aqui nós temos os materiais de aprendizado e envio, onde eu consigo subir aqui vários materiais da Pietra, além artigos e também vídeos, como vocês podem ver, vídeos linkados no YouTube nesse primeiro momento. E nós temos aqui o clone conselheira, que é basicamente como pode ver aqui, ó, já tem aqui uma descrição. Estou aqui para fornecer orientações sobre como abraçar a qualidade de valores femininos tradicionais no mundo hoje em dia. Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa sobre como desenvolver sua natureza e feminilidade. Então, a pessoa pode interagir aqui com o clone da Pietra para falar sobre questões específicas que ela está passando. Então, isso gera muito valor aqui para as alunas da Pietra e é um ponto muito legal de você aplicar inteligência artificial. É uma das coisas que a gente faz muito bem, que é essa estrutura de clone mais visualizador para conseguir aplicar dentro das empresas, beleza? Então agora vocês vão ficar com a segunda parte aqui, onde eu mostro como que a Pietra reage quando você manda uma imagem que não é de uma pessoa que não tem, né, roupas, vestimentas modestas, beleza? E vocês vão ficar também aqui com a estrutura de como vocês conseguem replicar esse aplicativo e, obviamente, a estrutura completa dentro do Inner20, que faz toda a lógica, beleza? Eu vou estar com outra roupa, eu vou estar com outros pontos, porque essa parte foi gravada em outro dia, mas mantém a mesma qualidade. E se eu enviar uma imagem aqui de uma mulher que é considerado uma imagem de roupas não modestas, não é, que tem pouca roupa e assim por diante, que não tem esse tom de modéstia católica, isso é muito importante, não necessariamente toda modéstia é católica. Eu vou subir aqui, por exemplo, uma imagem de uma pessoa famosa, também achei no Google aqui, da Anitta, por exemplo. Vocês podem ver aqui, é uma imagem provavelmente que ela estava em um show, aqui, com o figurino dela e tal. Vocês podem ver aqui que ela também estava com um microfone. E aí a Pietra vai analisar esse look, para a gente ter uma noção do contraste entre super modéstia e baixa modéstia católica, porque ela estava num show e tal, então não teria necessariamente como ela pegar. Então, vamos ver. Como mulher católica, esse profissional da moda precisa ser muito claro sobre esse tipo de traje que você descreveu. E isso é um ponto muito importante, que quando a gente configurou essa plataforma, um dos pedidos da estrategista foi: olha, quando a usuária, a aluna, enviar uma imagem que não transmita tanta modéstia, geralmente o primeiro passo da Pietra é acolher e avisar. Não é xingar, não é zoar, não é fazer esse tipo de coisa que geralmente acontece na internet. Então vocês podem ver que isso transmite sim dentro da resposta aqui do agente, do clone da Pietra. Este look apresenta graves problemas do ponto de vista da modéstia cristã. O top, as tiras entrelaçadas expõem o corpo de forma imprópria e vulgar. O vermelho brilha e busca atenção de maneira desordenada. Todo o conjunto comunica sexualidade e autoexibição, que obviamente ela está querendo aqui, porque ela está dentro de um show, né? Esse é o contexto. E aqui ela traz aqui um acolhimento, como vocês podem ver, ó. Obviamente ela traz aqui pontos característicos que acontecem, né, dentro, e no final aqui um acolhimento. Lembre-se, nosso corpo é templo do Espírito Santo, a maneira como nos apresentamos é refletir a verdade sagrada, não os padrões mundanos de entretenimento. Como você imagina que poderia adaptar suas apresentações para manter a elegância sem comprometer a modéstia católica? Então, ela pegou o contexto, ela viu que estava num show, ela viu que pode ser mais formal esse tipo de apresentação aqui, e ela pergunta já, engatilhando uma pergunta para continuar ali a questão do chat, né? Outro ponto aqui da aplicação do nosso aplicativo aqui, elegância e modéstia, é subir ali
outras formas de conteúdo, para que dentro desse aplicativo a pessoa ela não tenha acesso apenas aos 2 agentes, mas ela tenha acesso às opiniões mais profundas da Pietra ou sobre coisas específicas ali de moda e assim por diante. Então, a gente fez essa parte aqui de materiais de aprendizado, onde a gente subiu aqui vídeos específicos, por exemplo, do YouTube da Pietra. Vocês podem ver aqui, eu posso clicar aqui em assistir, eu posso clicar aqui. E eu também posso adicionar um material. Eu posso escolher entre artigo e vídeo, a categoria. Conteúdo premium é o conteúdo apenas para alunas, como vocês podem ver. Porque quando a gente colocou, a gente estava definindo como fazer esse aplicativo aqui, a gente tinha colocado uma parte que era apenas para alunas, que às vezes poderia abrir para o público. Então ficou bastante legal essa parte aqui e bem fácil de ser de ser utilizado. A pessoa ela chega aqui, clica em ler artigo, e aqui ela pode ler o artigo e tal, pode favoritar e assim por diante. E nós temos a conselheira, o agente conselheira, que basicamente ela já fala aqui, ó, estou aqui para fornecer orientações sobre como abraçar qualidades e valores femininos tradicionais do mundo de hoje. Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa sobre como desenvolver sua natureza feminina. Então, posso mandar aqui um oi, e aí ela já vai me responder e o chat ele vai continuar. Oi, tudo bem? Estou pronta para te ajudar com claridade. Seja sobre estilo, comportamento e espiritualidade. O que deseja, o que trouxe você aqui até hoje? Não sei. Estou meio confusa, falando como aluna, né? Estou meio confusa quanto à minha fé. Como posso prosseguir? Cara, a confusão na fé é algo comum, especialmente quando estamos buscando viver com a verdade e fidelidade. Aqui, na minha orientação, o foco é ajudá-la a fortalecer a sua vida interior e alinhar suas escolhas com valores que nos levam à salvação. Recomendo que busque perguntar na doutrina da igreja, através da leitura sagrada e da uma sociedade confiável. Então, todos esses pontos aqui são importantes porque chegam a partir do treinamento do prompt. Esse cara aqui é um jeito que ela fala no dia a dia, que a gente pegou ali durante os stories que ela faz, vídeos no YouTube, a partir disso. E ela, obviamente, não é uma sacerdote. Para quem é católico, o nome técnico é que ela é leiga, então não faz parte ali da questão mais sacerdotal da coisa, então ela não poderia dar esse tipo de dica. Então, a partir daí, ela fala que o foco é ajudar a pessoa a fortalecer a vida interior dela e alinhar escolhas com valores que nos levam à salvação, e que ela recomenda que a pessoa estude um pouco mais sobre a igreja e vá buscar um padre, um sacerdote confiável. Sem isso, fica difícil discernir o que é Deus, o que é de Deus ou o que é do mundo. Então, a pessoa ela pode ficar aqui durante horas, interagindo com a Pietra, falando dos problemas dela, que vai ficar fica bem legal. Nós temos aqui também toda a parte estrutural do perfil, as configurações também, vocês podem ver. Toda essa parte aqui também funciona. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para púrpura, que vai mudar. Posso mudar aqui para pequeno, que vai mudar também. Deixa eu ver o que mais. Posso colocar aqui no modo claro. Eu não gosto do modo claro, então vou deixar no modo escuro mesmo. Mas nós temos 4 opções de cores aqui: dourado, rosé e púrpura. Eu gosto bem mais do rosé. E geralmente eu deixo aqui no médio como estava a configuração. As abas laterais também funcionam. E basicamente essas são as aplicações ali do nosso aplicativo Elegância e Modéstia. Como que foi feito as 2 automações e toda a parte da aplicação? Bom, dentro dessa jornada da construção desse aplicativo no Replit, eu tive algumas escolhas para serem feitas que
primeiro que me trouxeram mais clareza durante o processo. Quando eu estava lendo aqui, eu vi que muita coisa poderia cortar caminho, mas que durante esse ponto eu escolhi o Replit muito porque ele tinha várias aplicações junto dele que facilitaram todo o processo. Por exemplo, a parte de autenticação e a parte de banco de dados já é integrada dentro do Replit. Então isso ajudou bastante, porque aplicativos como esses aqui que utilizam de chatbots e assim por diante, geralmente pegam toda essa estrutura, toda essa parte ali do histórico para ser enviado para dentro do banco de dados. Então, a estrutura por trás do Replit, ela segue um caminho que vai da primeira fase até a fase 6 que eu deixei aqui para vocês. Primeiro, eu mando criar o prompt inicial, depois o design, a experiência, e fica bem fácil, bem fluido de entender aqui. O que eu queria mostrar para vocês aqui é cada bullet point desse aqui é um prompt, é uma ação feita a partir ali do Replit. Então, quando vocês forem fazer, não copie e cole, tá? Não copie, tipo, copia essa linha aqui e cola lá. Não, você vai fazer, ó. O primeiro ponto, criação do protótipo. Beleza, o que eu preciso fazer nessa fase? Criar um aplicativo de plataforma moderna, interativa, chamado Modéstia e Elegância. Beleza, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu vou escrever um prompt detalhando o que vai ser esse aplicativo Modéstia e Elegância. Vai ter ali 2 chats, um de avaliação de look, um de materiais de aprendizado, outro de conselheira e assim por diante. É assim que se faz. A fase 3, por exemplo, é correção de responsividade, melhorias da página, funcionalidade de foto. Fase 5, correção de bug e assim por diante. E eu aconselho também que vocês peguem todas as fases e leiam primeiro, porque pode ser que isso aqui consiga te economizar dinheiro também, porque eu acabei gastando bastante crédito corrigindo bug aqui. Então isso é bastante importante. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre a automação, como que funciona por trás aqui essa parte do avaliação de look e da conselheira, beleza? Dentro do avaliador de look, nós temos um webhook que cai aqui por trás, quando a pessoa manda a imagem, que basicamente faz um processo bem, bem simples, na verdade. Esse aqui é de fato o assistente do avaliador de look. Então, aqui, a primeira coisa que acontece é, eu salvo o histórico dentro do Supabase, depois eu faço uma pequena verificação, como vocês podem ver aqui. Essa verificação acontece através do campo de telefone. Se esse telefone existe, ele vem para cá, apaga as mensagens anteriores e salva a mensagem que o usuário acabou de enviar. Caso esse campo de telefone não exista, ele vem para esse if aqui. Esse if aqui, ele é um if de transferido, que não se aplica a essa aplicação. Então, basicamente, se o cara não tiver campo de telefone aqui, a aplicação nem funcionaria, né? Então, depois que eu salvo a última mensagem do usuário, eu venho para esse if aqui, que é esse if de detalhar se existe uma imagem ou não sendo enviada. Caso exista uma imagem, ele vai vir para cá, para o analisador de imagem. Dentro dessa análise de imagem, é aí que eu pego um node do ChatGPT e peço para ele um prompt bem simples, bem banal. O que tem nessa imagem? Foque em cada detalhe possível, principalmente nas roupas, dando mais detalhes sobre o que a imagem está transmitindo na imagem. Essa última fase que nem fez muito sentido, mas é assim que tá. E aí, esse caminho do item aqui é a imagem, que como eu pedi para ser enviado dentro do webhook, e aqui é bem simples, tá dentro aqui da jornada,
mas basicamente quando vocês forem configurar essa automação aqui, que vai estar todo esse material, como vocês podem ver aqui embaixo do vídeo, na página do Notion, tem todos os materiais para você, inclusive essas duas automações. A partir do momento que ele configura esse webhook, é bem simples, bem prático de ser utilizado, e você consegue fazer aqui essa parte de enviar a imagem e o texto também. Então, depois que ele envia essa imagem aqui, acabou que piscou a tela, não sei porquê, mas depois que ele envia essa imagem aqui, ele vai fazer uma verificação se existe texto ou não. Então, se existe texto ou não, ele separa aqui para mim e os dois chegam nesse agente que tem basicamente o prompt aqui falando que tem algumas regras aqui e tal, mas é basicamente falando que tem aqui o clone da Pietra, não é? Então, ele vai falar que interprete conteúdo, com a descrição de imagem ou dúvida sobre modéstia e assim por diante. E aqui eu retorno essa resposta do webhook, fazendo com que a resposta ela chegue aqui de uma forma bem bonita e bem simples. E a mesma coisa acontece aqui dentro, não tem muita viravolta, até porque dentro aqui da conselheira, do chat de conselheira, não tem como você subir imagem, tem como você só subir áudio. Vocês podem ver aqui tem um botão usar microfone, quando eu clico aqui eu posso gravar um áudio. Vou clicar aqui permitir. Oi Pietra, tudo bem? Para gravar, e que ele transcreve para mim de forma automática o meu áudio. E aqui, tá aqui, ó. Ele até colocou oi Pietro, Pietra. Oi Pietra, tudo bem? E aí pronto. A única opção que o usuário tem é de mandar um áudio nesse sentido. Não tem imagem nessa parte do app. Então, bem simples, bem prático de ser feito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha te dado uma ideia de como utilizar a inteligência artificial dentro do seu negócio, porque foi uma das coisas mais legais que nós fizemos aqui nos últimos tempos e eu queria trazer para vocês aqui essa estrutura de como você consegue usar para clonar, para você se clonar, para colocar para os seus usuários utilizarem o seu clone no dia a dia, ou colocar uma questão mais prática como essa aqui, para os seus clientes terem na mão ali para poder utilizar também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Todos esses links, todos esses materiais vão estar na página, como eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e valeu!